Boa noite a todos e todas. Estamos aqui começando mais uma live. E aqui dessa maratona de live, é minha live número 235, do 135ª live. E é, na verdade, a terceira parte de uma trilogia com a professora Adriana Calvo sobre teletrabalho. Vocês vão ver as partes anteriores dessa trilogia lá no meu canal no YouTube. E a Adriana é super pontual, já chegou, já vou puxá-la aqui para entrar na nossa salinha. E a gente vai ter esse papinho aqui nessa noite, ela que tem sido muito legal esse debate. Olha ela aqui. Boa noite, minha amiga, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como é que estamos aí nesse período de pandemia, isolamento presencial aí em São Paulo? Olha, São Paulo está tendo um inverno assim bem diferente, viu, Pamplona? Tá quente, tá sol, tá dando pra gente assim descer um pouquinho no jardim, né? Pelo menos olhar um pouquinho pro sol, para as estrelas. Não tá que nem aí, né? A Bahia, mas para São Paulo costuma ser muito frio aqui essa época, né? Eu me lembro. E tá um inverno atípico. Tá um inverno muito atípico. E é um inverno ainda talvez nesse ponto, né? Porque uma diminuição da movimentação nas ruas, né? Deve ter menos poluição e talvez você sinta mais o clima, né? E acho que deve ser algo diferente nesse ponto, né? Mas vamos lá. Minha amiga, é verdade. Eu estava explicando para todo mundo. Como a gente está em época de pandemia, né? Não fica com tanto frio, né? Exatamente. Ou seja, você diminui o efeito estufa, desse ponto você tem um espaço maior. Mas, olha, o que eu estava falando para todo mundo? Dizendo aqui, olha, gente, a professora Adriana Calvo é uma professora sensacional, uma advogada militante. Eu tenho uma honra de coordená-la no meu curso de pós-graduação online em Direito e Processo de Trabalho do SESC. É a nossa professora lá também. Sempre que eu consigo colocar, ainda boto mais uma aula para ela, porque ela é excelente, sempre agrada. E nesse ponto, nesse período da pandemia, né, eu entrei nessa maratona de lives, nessa oportunidade de conversar com várias pessoas, porque aqui no isolamento presencial, eu disse, olha, eu vou servir a sociedade e a comunidade jurídica fazendo lives. E a primeira live que eu fiz com a Adriana foi sobre teletrabalho. E foi tão legal, mas tão legal, né, que eu disse, olha, vai ter um segundo tempo. E a gente fez segundo tempo. Aí, quando fez segundo tempo, até na época caiu uma parte, assim, o sinal não estava bom. Aí diz, não, tem que ter, já que eu sou nerd, assumidamente nerd, nerds gostam de trilogias. E eu disse, então, nós temos que fazer a terceira etapa. Então, sejam todos e todas bem-vindos à nossa trilogia de lives sobre teletrabalho, né? E aí estamos tendo a oportunidade de conversar com alguém que, na verdade, não tem somente condições de falar dos aspectos teóricos, mas sim de muitas dúvidas práticas. E por isso o título, Teletrabalho, mais aspectos polêmicos. E aí eu quero pedir a todos e a todas que estão nos acompanhando nesse momento que nos ajudem aqui a divulgar ainda mais essa live. Eu aprendi recentemente que se o pessoal aperta o botãozinho aqui do coraçãozinho que aparece aqui do lado direito inferior, isso muda o algoritmo e as pessoas passam a visualizar mais frequência. Então, quem estiver nos acompanhando... eu tô aprendendo, estou cada dia aprendendo mais coisas sobre lives aqui. Então, pode fazer isso, que isso ajuda. E quem eventualmente quiser divulgar literalmente ao vivo, é só apertar esse botãozinho que parece uma pipa, um triângulo apontado para Nordeste, que aí você encaminha para seus colegas e amigos poderem acompanhar ao vivo. E eu aprendi também que na netiqueta das lives, o anfitrião tem que começar a live falando, que aí o pessoal percebe que a gente está ao vivo e aí a gente vai entrando e acompanhando. E aí vai ser muito... Esse aviãozinho, parece um aviãozinho de papel, não é? Olha aqui, a Adriana está apertando agora os filtros, então está aprendendo a usar os filtros. Apareceu até de cachorrinho aí, ó. Muda a cor, olha só, cheio de coisinhas aí. Está se divertindo também. E aí, acho que a gente... Olha só, agora até tem beijinhos. Olha só,
Que beleza! E todo mundo pode participar também. Bem, já falei o suficiente, já abri aqui a live e aí digo, minha amiga, minha colega, minha parceira, boa noite, que bom recebê-la mais uma vez numa live aqui no Instagram. A palavra é sua, eu vou botar aqui e fixar o comentário. Boa noite, Pamplona, boa noite, pessoal que está aí assistindo a gente. Estou adorando fazer aí essas lives. Os meus alunos também falam, professora, faz mais uma com o Pamplona, vai lá, você e o Pamplona fazem uma ótima dupla, né? Advocacia e magistratura aí juntos, né? Falei, tá bom, vamos organizando, né? Que a agenda dos dois aí não é fácil, né? Então, nossa primeira live, a gente discutiu muito a questão do conceito, né, de teletrabalho, a gente discutiu muito a questão da jornada de trabalho, a gente discutiu muito a questão das despesas. Então, quem tem dúvidas relacionadas a isso, despesas, se tem que dar uma ajuda de custos, se essa discussão da jornada, se controla ou não, como é que ficou a questão da isenção do controle. Então, vamos tentar não repetir esses assuntos. Quem não assistiu, dá uma olhada nas outras duas lives, eu coloquei no meu canal do YouTube. Vai lá no meu canal. Está lá no seu e no meu, está toda à disposição. Também. Podem pegar à vontade, para nós é muito importante isso. E olha, eu já disse lá para a Adriana, ó, não tenho o dom da profecia, mas se eu tivesse, eu diria que essas questões conceituais são tão importantes que no momento pós-pandêmico, eu não tenho dúvida que nós teremos uma grande quantidade de ações referentes a essas questões. E que acabam gerando aspectos práticos, que aí volta a palavra para a Adriana. E agora, nessa live de hoje, eu queria discutir mais a questão da saúde mental no teletrabalho. Eu tenho dado algumas palestras sobre saúde mental e me pediram para falar mais sobre saúde mental na questão do teletrabalho. E aí eu queria discutir com você, Pamplona, algumas questões relacionadas à questão da saúde mental, né? Porque, assim, com a pandemia, a OMS, ela recomendou uma série de medidas que foram medidas que tinham um objetivo, que era evitar a contaminação, né, do Covid, mas elas trouxeram tanto custos econômicos, né, empresas fechadas, escolas fechadas, o mundo parou, né? Mas trouxeram também custos psicológicos, porque medidas de confinamento, isolamento social, todo mundo trabalhando em casa, isso está fazendo que a gente tenha um aumento de problemas ligados à saúde mental. E eu até cito nas minhas palestras, Pamplona, várias matérias na mídia, que eu vou começar por aqui, citando essas matérias também, falando que nós estamos vivendo uma epidemia oculta. A revista Veja Saúde falou: a epidemia oculta, saúde mental na era Covid. UOL Notícias, psiquiatras alertam para um tsunami de problemas de saúde mental na pandemia. Globo Bem-Estar, o OMS alerta para a crise global de saúde mental devido à pandemia. E por que essa crise de saúde mental? O que está acontecendo? Porque estamos confinados e isso gera uma situação de uma angústia, porque ficar limitado a determinados espaços, pessoas que sempre estiveram acostumadas a atuar, a circular, a ter contato, de repente você se vê entre quatro paredes somente, a sensação de angústia é enorme. E isso, para pular por uma depressão, é assim um beicinho de pulga. E eu ainda cito, Pamplona, uma pesquisa que saiu da revista Lancet, e a revista Lancet apontou quais são os principais estressores durante a quarentena. Além dessas questões, nós temos estressores como problemas financeiros e desemprego. Então, imagina as pessoas que perderam o emprego. Eu estou com uma amiguinha do meu filho da escola, que o pai, diretor, foi demitido no meio da pandemia agora. E a mulher, a esposa, trabalha com eventos, festas, também está... De repente, imagina para esse casal, de uma hora para outra, se vê no meio da pandemia numa situação muito difícil. E isso causa também ansiedade, depressão. A gente vê não somente na extinção, mas também na suspensão do contrato de trabalho ou na redução de jornada com redução salarial, nessa dependência
de um benefício emergencial que às vezes não sai tão rápido ou demora muito mais, há um aspecto aí de um potencial estresse, né? E que aí nós não podemos fechar os olhos para isso. As pessoas estão... E nós estamos vendo, e eu faço isso com absoluta liberdade, me sinto com lugar de fala para mencionar isso, porque sou juiz do trabalho, sou professor de universidade pública, mas também sou professor de universidade privada e tenho visto, nesse ponto, as suspensões dos contratos de trabalho. E isso, para quem vive disso, gera situações terríveis. E penso mais ainda, na situação, quando eu penso nos nossos colegas professores de ensino médio e fundamental, que muitas vezes têm também um cargo de professor no ensino público, né? Então, o que é que acontece? Ele tem a maior parte dos seus rendimentos da iniciativa privada, tem um cargo público de professor cumulável pela autorização constitucional, só que, como ele está tendo o contrato, ou ele ou ela, o contrato suspenso da iniciativa privada, ele não vai receber o benefício emergencial, porque ele tem um cargo público, e aí, nesse ponto, vai ter uma queda de padrão de vida sem nenhum tipo de pensão, gerando essa tensão. Então, é algo que realmente gera uma angústia terrível. A Lancet fala também que um dos problemas que estressam e que está causando problemas de saúde mental é a questão do medo de ser infectado ou ter alguém infectado. E essa semana eu achei muito interessante uma matéria que foi publicada na Band UOL, dizendo que pacientes estão procurando hospitais, pensando ter Covid, mas estão com transtorno de ansiedade. Porque o transtorno de ansiedade, a pessoa começa a ter falta de ar e não consegue respirar quando ela está com uma crise de ansiedade forte. E aí a pessoa fala, não estou conseguindo respirar, estou com Covid. E chega no hospital achando que tem Covid. E a matéria está lá na Band UOL dizendo assim, algumas pessoas têm procurado hospitais achando que estão com Covid, mas na verdade estão com sintomas de ansiedade. Eles estão ansiosos e se sentem até como se tivessem sintomas de Covid, mas na verdade é um dos sintomas da ansiedade, a dificuldade de respirar. Essa notícia e gera ainda um potencial terrível, porque o indivíduo está com problema de ansiedade, vai para o hospital e, nesse ponto, está correndo o risco de ser contaminado no hospital. Ou seja, digamos assim, é algo que lidar com ansiedade, lidar com os problemas mentais é algo absolutamente complexo e que exige cuidado técnico especializado. E, e nesse período ainda em que a gente vive esse estranho mundo de fake news ou de disseminação em todos os grupos de WhatsApp possíveis e imagináveis, que as pessoas começam a querer... É impressionante como as pessoas todas viraram especialistas em pesquisa médica, em pesquisa biológica. Todo mundo dá opinião e traz lá um link achando que aquilo é a informação. Isso é muito estranho. É muito difícil lidar com isso. Eu digo isso com liberdade. Eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, né? Contraiu Covid, e aí o que acontece? Ele se acha agora um especialista na matéria, né? Porque ele traz lá a informação e usa lá. E ainda quando você ainda tem algum tipo de postura de adoração a um lado ou outro desses mundos duais, aí isso se torna a situação mais complexa, né? A gente está vendo isso. E isso tem nome. Era um dos pontos que eu ia falar que a revista Lancet também aponta. Esse excesso de informação, essa preocupação com informação, informação com fake news, isso chama hoje infodemia. Infodemia. Eu brincar, eu fiz já 2 lives, né? Uma com o Sandro Namias, que é também nosso colega, professor de trabalho, juiz do trabalho, sobre infoxicação, e outra com um jovem médico aqui da Bahia, sobre infobesidade. Porque, na verdade, é essa infodemia que nós estamos vivendo. E isso também tem trazido muitos problemas, né, para as pessoas que estão no home office, porque a pessoa já fica trabalhando o dia inteiro na tela.
depois ela desliga o computador, acabou de trabalhar, mas continua conectado, olhando informação, vendo vídeo, vendo notícia. Um aluno meu esses dias mandou para mim um link falando que existe o fear of missing out, pessoas que têm medo de estar perdendo alguma coisa que está acontecendo nas redes sociais. Então a pessoa fica, não posso perder aquela live, não posso perder a live do Pamplona, não posso perder aquela informação. Percam todas as outras, menos a live do Pamplona. Você já está causando infodemia, hein? Olá. Você está vendo? Olha só, eu já sou agora um agente que gera atenção. Mas isso é sensacional, porque a gente está vivendo isso, né? Então, a noção, quando a gente estuda direito à desconexão, quando a gente pensa em cidade, é justamente isso. Porque se a gente fica muito tempo... A primeira coisa que a maior parte das pessoas, todas e todos que estão aqui nos ouvindo, faz ao acordar é estender a mão para pegar o celular, para saber o que aconteceu. E isso, na verdade, já é um sintoma da contemporaneidade nessa característica, assim. E isso preocupa mais ainda quando estamos no home office, porque você já está trabalhando na tela, né? E você continua fazendo tudo. Esses dias eu recebi uma figura no WhatsApp, não sei se você viu também, onde eles mandaram assim, você faz mercado online, você vai comer online, você estuda online, você trabalha online, você está fazendo a sua vida toda tá online. Então, nós estamos tendo muito excesso de tela, muito excesso eletrônico. Isso está causando problemas de insônia, problemas de pesadelo, está causando também problemas, as pessoas estão alegando da síndrome do olho seco. Seu olho começa a ficar vermelho, irritado, você não sabe o que seu olho tem, na verdade está com muita tela, e a tela, essa luz da tela faz com que você não consiga piscar como a gente deveria estar piscando, porque a luz é forte, né? E isso faz com que você umidifique menos o olho, e seu olho fica seco e você começa a ficar com o olho vermelho irritado. Então, as pessoas precisam ter consciência dessas questões, da questão da saúde e segurança no home office, e fazer um cronograma onde eles tenham um limite de exposição à tela, onde você tenha paradas aí, e não só para a gente, né, Pamplona, para as crianças também, porque a gente tem que lembrar que as crianças estão estudando também online. E isso que é o complicado, por quê? Porque a gente fica, olha só, trabalhando na frente de uma tela e quando a gente termina, a gente se distrai na frente de uma tela, ligando lá numa rede de streaming ou a televisão, ou seja, nós precisamos descobrir meios de distração e de desconexão total, o que não é fácil nesse momento. Eu digo com absoluta liberdade. Por quê? Porque quando eu entrei aqui, nesse campo da pandemia, eu abri a minha agenda e disse, eu fiz live com todo mundo. Aí eu comecei a perceber que meus próprios olhos estavam ficando vermelhos e secos. Aí eu limitei, eu vou fazer uma live por dia, de segunda a sexta, eventualmente 2, né? Mas não sábado, se for o caso, só uma de manhã. Domingo não, até tentar fazer isso. Mas é complicado, porque a gente, inclusive, nesse momento que se põe a servir a comunidade, a gente fica, as pessoas querem, e é natural, e eu estou tentando agendar todo mundo, mas não é fácil, não. A gente tem que realmente se disciplinar de uma forma para poder compreender as demandas dessa contemporaneidade estranha que a gente vive. E agora é interessante também que quando a gente discute a questão do home office, estão surgindo outras questões ligadas à saúde mental, que são questões do tipo, o trabalhador, né, além desse problema da síndrome do olho seco, né, de ficar muito focado na tela, no home office, o trabalhador ele é responsável por organizar seu tempo, organizar sua agenda. E tem pessoas que são bem metódicas e conseguem, né, manter em casa a mesma agenda que tinha na sua vida fora de casa. Mas a maioria tem uma dificuldade. A esmagadora maioria não tem essa disciplina. E eu falo assim, casa de ferreiro, espelho de pau. Eu sou assim, entrei no período do home office como professor e como juiz, e digo que tenho trabalhado muito mais
do que na época, porque agora eu me deslocava de onde eu moro até o tribunal, do tribunal para a faculdade. Não tenho mais o deslocamento. Então, a gente está o tempo todo trabalhando. E se não organizar, a gente realmente entra no loop de não parar. Então, e isso é preocupante porque o que acontece? No home office, você tem autonomia para disciplinar o seu horário. Então, as pesquisas estão mostrando que as pessoas estão fazendo o quê? Estão trabalhando mais. Por que elas estão trabalhando mais? Elas estão trabalhando mais porque elas também não estão conseguindo organizar o seu horário de trabalho. Então, diz que tem muito trabalhador que trabalha à noite. Então, uma das consultas que eu queria discutir com você, eu tive um cliente que disse que não está controlando a jornada de trabalho. Falou para os empregados, olha, eu vou aplicar a MP 927, a CLT, jornada, home office, não precisa bater ponto, não tenho controle. Desde que você entregue o seu trabalho, não vou controlar a jornada. Só que ele percebeu que tem uma empregada que todo dia manda e-mail após as 8 da noite, à 1 da manhã, 2 da manhã. Ele percebeu que ela está trabalhando à noite de madrugada. E de forma bem informal, ele perguntou, você está trabalhando muito à noite? Aí ela disse, olha, meu apartamento é pequeno, eu tenho 3 filhos, meu marido está trabalhando em casa, não temos computador para todo mundo, é impossível trabalhar de dia. Então, a gente resolveu fazer o seguinte esquema. A gente usa o computador para os meus filhos na escola, meu marido trabalha e eu, quando as crianças vão dormir às 8 da noite, eu estou começando a trabalhar. Então, ela está começando a trabalhar 8 horas da noite e está indo até 2, 4 da manhã. E ela também trabalha os sábados e domingos, porque ela não está conseguindo fazer 8 horas por dia. Então, ela faz 5, 6 de noite e complementa o trabalho de fim de semana. Aí eu perguntei para o meu cliente, mas ela está entregando? Ela está entregando. Mas a minha dúvida, doutora Adriana, ela vai poder entrar com uma ação trabalhista depois, dizendo que ela estava trabalhando à noite, me pediu adicional noturno após as 22 e juntar esses e-mails e dizer, olha, eu trabalhei durante a noite. Eu tenho esse risco de pagar adicional noturno? Aí vamos discutir aí com o Pamplona. Quer dizer, se o reclamante pede adicional noturno e prova e junta um monte de e-mail trabalhando à noite no home office. E a reclamada fala, eu não controlei jornada, a opção do trabalhador de ter trabalhado à noite foi dela, ela que se organizou dessa forma. Eu nunca fiscalizei, nunca controlei e também não adverti. Eu estava ciente que os e-mails chegavam de noite, mas eu não adverti, não disse não trabalhe à noite. Aí a pergunta, no home office eu tenho autonomia para organizar minha jornada? Eu também tenho autonomia para decidir que horas eu vou trabalhar? Essa é, digamos assim, uma das questões básicas que vai desembocar possivelmente no seu trabalho no pós-pandemia. E, a priori, o estado de arte sobre essa questão é que, sim, o empregado tem, nesse campo, a autonomia para trabalhar no horário que quiser. O que você acha? Então, a pessoa está dizendo que está travando. Eu não estou travando, não. Estou te vendo, tranquilo. Também aqui, não sei, né? Mas... continua. Gente, vocês estão me vendo? Se vocês estão me vendo, escrevam aí de onde vocês estão nos vendo para saber se está tendo um feedback bom. Mas está rolando aqui, na pior das hipóteses, o pessoal vê lá nos canais do YouTube. Adriana, o que você acha? Então, eu conversei com o meu cliente e perguntei, você forneceu o computador? Aí ela falou, sim, eu forneci o computador. E, na verdade, ela está usando o computador para trabalhar à noite e está emprestando o computador para os filhos durante o dia, porque ela só tem um computador em casa. Falei, bom, então a sua obrigação de fornecer uma estação de trabalho para ela trabalhar, você deu. Aí eu falei assim, eu acho que você não deve advertir, porque se você advertir, vai parecer que você está realmente controlando a jornada dela. Se você deixou ela com a liberdade de escolher os horários de trabalho dela, eu não vejo problema ela escolher trabalhar à noite. A única questão que me preocupa é, esse é o tipo de trabalhador que também, como você disse, eu ia colocar a luzinha vermelha do tipo, esse trabalhador vai cair no estresse, vai ter algum burnout, porque se essa pessoa está durante o dia cuidando de filho, cuidando de casa, a famosa jornada tripla das mulheres, né? Sim. E ainda trabalhando de madrugada, essa pessoa provavelmente vai ter algum problema de saúde física ou saúde mental. Exatamente. Como a Ana colocou aqui, vai adoecer. Eu falei para ela, olha, eu acho que você podia simplesmente conversar com ela
sobre essa questão da saúde mental, se ela não consegue distribuir um pouquinho desse tempo de manhã, 2, 3 horas de manhã. Tudo é questão de organização, né? Trabalha 2 horinhas de manhã. Eu diria o seguinte, claro que nesse ponto quem tem lugar de fala é você, como advogada, e nesse ponto da atuação consultiva. Mas parece-nos que a gente poderia pensar em sugestão da preocupação com a saúde do trabalhador, física e mental. E nesse ponto, algum tipo de recomenda-se que não escolher, não dizer, a empresa dizer o horário, mas lembrar da sua condição humana, da sua condição física, busque organizar o trabalho. Essa ideia de como a empresa pode exaltar uma cartilha, dizer, o ideal é que se possa seguir uma linha menos penosa, para usar essa expressão que o nosso ordenamento jurídico consta, mas ainda sem uma previsão de adicionais. Eu até sugeri que, de repente, ele fizesse uma live, trouxesse um psicólogo para dar algumas dicas de como organizar o tempo para todos os empregados e registrasse tudo isso. Olha, eu orientei, eu dei live explicando algumas dicas básicas sobre saúde, evitar trabalhar à noite, porque a tela faz você ter dificuldade depois para dormir, né? Porque excesso de tela à noite, o corpo entende que é dia e não libera melatonina e você muitas vezes não consegue dormir depois, né? Verdade. Então, por isso que o trabalho à noite ele sempre foi considerado mais penoso. Exatamente. Então, eu recomendei todos esses cuidados, mas eu disse advertir... Advertir não. Porque Advertir senão não, vai parecer porque que você tá vai, digamos assim, a advertência por si só traz um elemento de condenação, não, mas é um elemento indiciário da existência de um controle de jornada, que vai ser, sem sombra de dúvida, o boom da pós-pandemia, sim. E aí, Pamplona, eu também queria conversar com você outras questões que eu estou vendo que o que está acontecendo. A gente está tendo muito conflitos empregado e empregador nessa época da pandemia. Inclusive, eu acho que a palavra-chave nesse momento é conflito, né? Tem gente que está tendo conflito no casamento, conflito com os filhos na escola, conflito com o trabalho. As relações, elas estão muito intensificadas, porque as pessoas estão sendo submetidas a muitas mudanças. E a gente percebe que as pessoas estão à flor da pele, né? Estão sem válvulas de escape, né? Então, aquela frase, quer conhecer alguém, coma 1 quilo de sal juntos. Mas perceba, não é para comer 1 quilo tal, é que você põe um pouquinho de sal a cada dia. Então, você passa muito tempo. Só que isso está superestimado, né? Nós estamos, nesse momento, convivendo o tempo todo. E isso desgasta qualquer tipo de relação. Então, e eu tive um cliente que aconteceu uma coisa muito inusitada, que assim, esse cliente, ele estabeleceu a regra que toda reunião da empresa online, as câmeras têm que estar ligadas. É uma neurose desse gerente, ele acha que se a câmera não estiver ligada, o empregado não está prestando atenção, não está participando da reunião e está fazendo outra coisa. Então, ele fez uma política, nas primeiras semanas da pandemia, disse que a maioria dos empregados participava de reunião com câmera desligada. E aí, o que ele falou? Ele falou, vou fazer uma política. A partir de agora, toda reunião tem que ter câmera aberta. E quem não deixar a câmera aberta vai ser advertido. E aí, ele me fez a consulta perguntando, doutora, tem algum problema eu exigir que a câmera esteja aberta? O computador é da empresa, a empresa está dando todo o suporte. Só que aí, ele está exigindo que o empregado esteja dentro da casa dele, na residência dele, sempre com a câmera aberta, sobre o argumento de que ele acha que as pessoas que desligam a câmera, o argumento dele é quem desliga a câmera é porque não está querendo trabalhar. Ele diz, por que a pessoa desligou a câmera? Se ela desligou a câmera... E essa semana teve uma reunião na escola do meu filho e estavam discutindo exatamente sobre as crianças. Que as crianças também, de preferência, têm que abrir a câmera quando o professor chama. Mas quando o professor não chama, pode ficar com a câmera desligada. E a escola estava falando exatamente que essa permissão de ficar com a câmera desligada é porque algumas famílias não têm estrutura para aula online. Muitas vezes está lá na aula online e passa a faxineira atrás, passa alguém falando, passa a avó, é o cachorro que pula. E isso distrai as pessoas olham para a câmera e não para a professora. E eu fiz uma discussão da câmera muito interessante. Porque eu fiquei refletindo, eu falei, nossa, mas eu acho um pouquinho
arbitrário, né? Fica forçando todas as pessoas a ligarem a câmera, mas são empregados e o empregador detém o poder diretivo, né? O empregador é que determina as regras de trabalho. Quais são os limites desse poder diretivo? Será que esse empregador está sendo muito abusivo em determinar que as pessoas façam reuniões com câmeras abertas? O que você acha disso, Pamplona? Olha, eu vou lhe dizer com absoluta liberdade que há alguns interesses aqui a se ponderar. E alguns outros aspectos que aí eu tenho que destacar, porque para entender qual a finalidade desta reunião. Passar instruções de trabalho, discutir, ouvir as pessoas ou expor unilateralmente uma atividade. Porque isso aqui vai ser uma coisa que pode gerar algum tipo de repercussão. Por quê? Porque a partir do momento que você exige horário, você exige reunião, você está marcando horário que as pessoas vão ter que estar conectadas e eu estava falando, você já está buscando sarna para se coçar, né, para poder ter uma discussão sobre controle de horário. Por quê? Porque essa reunião demora o quê? 10 minutos, 15 minutos? Beleza. Mas reunião às vezes é a forma humana para não obter nenhum tipo de resultado, né? Simplesmente por exercício, às vezes, de determinada arrogância. O cara fala meia hora, 1 hora, 2 horas, as pessoas estão separando um momento de sua vida para ficar ali. Ah, é dentro do horário. Sim, mas você já está tendo algum tipo de controle presencial, né? Ou seja, um controle da sua presença. Então, já vai ter esse aspecto. Aí você diz, eu posso exigir que a câmera fique ligada? Parece-nos que sim, se não há nenhum tipo de violação à intimidade ou algo do gênero. E aí, nesse ponto, algum tipo de recomendação expressa, né, de onde é que vai se filmar. Mas a gente tem visto, nesse ponto, esses flagras da videoconferência. Todo mundo viu lá a mulher do entrevistador lá, que passou no atrás, né? Os filhos, a empregada, o cachorro, né? Outro jogador outro dia no Tribunal de Contas, um dog alemão enorme que apareceu né? Então, isso... O desembargador que dormiu na sessão. Não, parece que foi o procurador de justiça. Eu recebi esse vídeo também. Então a gente já vira figurinha, vira meme, né? Então, nesse ponto, nós temos aí algo que precisa ser investigado. Estou botando aqui a bateria que pareceu que já estava ficando fraca, né? E aí o que é que acontece? Eu posso, dentro do exercício. Ixi, Pamplona, acho que você. Espera aí, travou. Travou para mim. Travou aí? Tá me vendo? Você travou. Eu travei? Agora estou te vendo, mas a imagem está meio travada. Será que é a bateria? Está meio travada. Não sei. Deixa eu mudar aqui um cabo para ver se melhora. Estou aparecendo na tela? Que tá sem... Agora sim, mas está meio... A imagem está ruim? A imagem está ruim. A imagem está ruim. Deixa eu tentar puxar essa tomada aqui rapidinho. Tá. Para ver se melhorar um pouquinho aqui. E aí, melhorou? Melhorou? Estão me vendo? Vocês estão me vendo? Vou ficar me mexendo. Estamos te vendo, mas a imagem, o áudio está bom, mas a imagem está meio assim. Mas dá para ir continuando. Assim, acho que é só a imagem. Então, então, isso que você está... É isso que... Teve até uma pessoa que escreveu aqui, né? O problema, às vezes, da câmera aberta de todo mundo numa reunião é que também piora a conexão, né? É verdade. Porque até não se recomenda todo mundo, né? Então, o que é que acontece? A gente precisa entender qual é a finalidade da reunião. Né? Porque, perceba, olha a forma como você colocou. Eu tenho que abrir a câmera, porque senão a pessoa não vai estar trabalhando. Isso é um resquício de autoritarismo. A gente precisa... É complicado. Eu digo assim, quem está com o abacaxi na mão é você. Né? De dizer isso para o seu cliente. Olha, para que efetivamente? Para que você quer a reunião? Você quer a reunião para estabelecer as diretrizes? Você acha que a pessoa, simplesmente porque está olhando, vai entender melhor?
Você fez algum estudo sobre isso? Não. É literalmente achismo. Então, ter esse dado, essa exigência, nos parece que, embora possível, ela, na verdade, gera mais problemas do que faz. E é, na verdade, a mudança da mentalidade. Porque as pessoas continuam, num mundo de trabalho telepresencial, querer usar as mesmas práticas do mundo presencial, né? Então, sinceramente, é sarna para se coçar. Eu acho que faz parte, digamos assim, do poder diretivo do empregador poder exigir essa presença, mas eu acho que gera talvez mais confusão do que propriamente algum benefício para a atividade econômica, para a finalidade sequer. Vou ver se eu mudo aqui para ver se melhora aqui. Agora ficou bom, sua imagem está ótima e deu para ouvir bem. Beleza, ótimo. Então, sim. Então, realmente, esse caso eu também achei assim bem complicado, né? O que eu ponderei bastante com o cliente é que assim a pessoa está trabalhando na casa dela, existe a intimidade e privacidade do lar, né? Porque a pessoa está em casa e eu posso ter vergonha da minha casa, eu posso ter vergonha do lugar onde eu estou, eu posso estar limitada num apartamento muito pequeno com outras pessoas, eu não quero expor a minha família no meu ambiente de trabalho. Então, eu falei para ele, eu acho que você pedir numa reunião que você esteja dentro da empresa, num local que é totalmente profissional, que a câmera fique ligada, ok. Mas num ambiente que mistura pessoal e profissional, que é na própria casa do trabalhador, eu acho que também é um pouco excessivo. Eu acho que, falei para ele, você pode fazer a recomendação, mas não colocar como obrigação. Perfeito. E assim, as pessoas que não quiserem abrir a câmera, fiquem à disposição e somente justifiquem. Olha, hoje eu não quero abrir a câmera porque eu tô com problema pessoal, não estou podendo. Acho que até não deve investigar por quê. Né? Deve se respeitar o porquê. Entende? Deixa o trabalhador justificar da forma dele, sem ele precisar, né? Então, eu conversei com ele. E eu tive um outro caso também, Pablona, que agora falando da câmera, eu lembrei, de uma funcionária que estava fazendo reunião online e ela ficou muito nervosa com o chefe, que o chefe, mesmo na reunião online, gritou com ele na frente das pessoas no vídeo, mesmo no online. Quando você falou essa história de que muita gente está fazendo no online o que fazia no presencial, a gente continua tendo assédio dentro do online também. E aí diz que ele gritou com o funcionário ficou tão nervoso que ele jogou o computador na parede e quebrou o computador da empresa. E aí esse funcionário entrou no meio da reunião. Ele ficou tão estressado que jogou o computador. E aí, no dia seguinte, ele entrou em contato com o RH e entrou com o atestado médico, falando que estava com problemas estava sofrendo assédio, que participou da reunião que o chefe online gritou com ele, que ele acabou tendo uma crise, um surto, jogando o computador de estresse e pediu um afastamento de 15 dias por conta dessa situação. E aí o RH pediu para ver a fita, né? O RH pediu, foi gravada a reunião? Eu quero ver essa reunião. E aí, realmente, na reunião, mesmo gravando, né? Esse gestor grita com o funcionário no meio da reunião. E eu falei, gente, eu achava que agora, né, as pessoas gravando, elas se comportassem melhor. As audiências, a gente está vendo as audiências muito mais tranquilas. As sessões de telepresencial das sustentações orais, as pessoas estão muito educadas. As professoras do meu filho na escola estão extremamente educadas, calmas, né? Primeira coisa que meu filho falou quando começaram as aulas é: nossa, as minhas professoras estão tão boazinhas, mamãe, elas estão tão quietinhas, falando baixo. Por que será? É o áudio. Eu falei, não, é porque elas estão sendo gravadas e os pais estão por perto. Isso a gente tem que ver que foi um aspecto positivo, né, Pamplona? Porque aquele juiz que era arbitrário, agora no vídeo ele está um pouco mais contido, né? Quando isso é gravado ao vivo. Mas a gente continua tendo alguns conflitos que tínhamos no presencial, como casos de assédio, online. E nesse caso, meu cliente tem a gravação da reunião. Aí eu falei para ele, você deve advertir o seu gestor, porque você tem a prova que ele se excedeu. Então, esse gestor tem que ser advertido, aplicar nele até uma suspensão, porque foi extremamente grave. Esse empregado que está afastado, né, ele tem que continuar afastado mesmo, gerou um passivo trabalhista essa situação, né?
Em relação ao computador, eu acho que a empresa tem que arcar com o custo desse computador que ele quebrou, porque afinal ele sofreu uma violência psicológica e ele acabou descontando no computador, né? Eu já tenho ouvido casos de pessoas que ficam nervosas, irritadas, jogam o celular com tudo, jogam a tela com tudo, né? Como se você desconta no aparelho a sua raiva, que não tem nada a ver com o aparelho, né? E a gente está tendo situações inusitadas. Você vai ver os casos que vão chegar para você na Justiça do Trabalho Eu já agora. estou imaginando aqui, eu digo, olha, meu Deus, imaginar esse tipo de postura, né? Até mesmo no aspecto patrimonial mesmo, dizer assim, olha, o estresse, sim, mas nesse ponto o patrimônio da empresa, o empregado pode descontar no patrimônio da empresa uma situação como essa. Eu confesso que olharia com algum tipo de parcimônia, sabe? Eu não sei se eu reconheceria, sem sombra de dúvida, aí aqui o indivíduo pode estar com problemas psicológicos, psiquiátricos nesse ponto, mas não sei se eu desprezaria algum tipo de responsabilização nesse. Agora, claro, é sarna para se coçar. Para mim, como juiz, é muito mais fácil decidir do que vocês que, na verdade, acabam tendo que administrar como primeiros juízes da causa, né? São os advogados nesse ponto, para tentar administrar isso na relação de direito material. Mas fica aí, Adriano, eu sei, aí já está. O papo com você flui de uma forma muito legal. Nós já estamos há 45 minutos, então eu sei que você tem mais questões aí, e eu quero suscitar que o pessoal aqui gosta muito, e eu adoro também, eu aprendo muito com você. Eu já propus, a gente tem que pegar esses nossas lives, transformar em algum tipo de reflexão, de manual, ou reflexões sobre teletrabalho na pandemia, e fazer um texto aí para disponibilizar para todo mundo, porque eu acho que tem muita coisa interessante. Diga aí mais. Então, esse caso aí do assédio, né, a gente tem percebido também, eu tenho feito algumas pesquisas, Pamplona, e eu percebi também uma coisa muito interessante, que as empresas continuaram estabelecendo as mesmas metas que estabeleciam antes da pandemia. E os funcionários andam reclamando para o sindicato, dizendo: a gente está no meio de uma pandemia, de uma crise, e a empresa não mudou em nada as metas. Eu não consigo mais bater as metas atual que a gente está vivendo, de crise. E aí vem a seguinte pergunta. Acho que a sua tela congelou agora. De novo. Congelei, estou aqui, estou de volta. Voltou? Eu Você estou. conseguiu me ouvir? Eu ouvi perfeitamente. Então, e aí, o que aconteceu? Teve um sindicato que disse que ia notificar as empresas para reavaliar as metas durante a pandemia, dizendo que essa cobrança das mesmas metas, olha, a situação é, antes da pandemia eu tinha uma meta, entrou a pandemia, continua a mesma meta. E aí os trabalhadores estão reclamando, dizendo: eu estou durante uma pandemia com tanta coisa para administrar, é home office, é filho estudando online, é o medo de ser infectado, ou seja, todo esse estresse de saúde ocupacional, de saúde mental, e a empresa está me cobrando as mesmas metas, a empresa desesperada, agora muito mais em cima, porque está tendo prejuízos econômicos. Isso. Né? E os trabalhadores pedindo: por favor, é momento também de as metas serem reavaliadas. E o sindicato está começando a levantar essa bandeira de que as metas durante a pandemia têm que ser reavaliadas, porque senão as pessoas vão ter transtornos mentais, vão ter problemas sérios de estresse. Ou seja, eu achei muito interessante esse argumento, porque se a gente está sofrendo pressão por todos os lados, será que a gente consegue ser tão produtivo como a gente era antes da pandemia? Será que, por conta de tudo isso, também não está na hora de ser um pouco mais flexível com as metas, entender esse lado humano que as pessoas estão tendo? Até para nós, né, Pamplona? Se a gente se cobrar menos dos filhos na escola, cobrar menos do marido, porque se a gente está numa guerra invisível, num momento de guerra, numa tempestade, eu não posso exigir das pessoas o mesmo resultado, né? Eu não posso exigir a mesma expectativa. O que você acha sobre isso? Se você recebesse uma ação de um sindicato pedindo para adequar as metas durante a pandemia. Imagina o setor financeiro. O cara tem meta de vender investimento financeiro no momento de pandemia. É isso que eu ia suscitar agora.
Porque vai depender da meta e da atividade. Perceba que nós estamos hoje, né, em determinadas matérias, produzindo, não é só trabalhando, produzindo muito mais do que produzíamos anteriormente. Né? O home office para determinadas atividades, notadamente de atividades burocráticas, eles têm gerado... E eu falo isso pensando, na verdade, na produtividade dos meus servidores na Justiça do Trabalho. Eles estão produzindo muito mais no home office do que indo lá para a Justiça do Trabalho, ficar lá no tribunal fazendo isso no computador. Não, em suas casas estão fazendo isso e produzindo e obtendo um resultado muito melhor. Agora, perceba, é a atividade de encaminhamento de procedimento. O equivalente na iniciativa privada de uma atividade burocrática. Agora, o indivíduo dizer que vai ter a mesma meta para aquele cara que vende no momento de crise econômica em que as pessoas podem estar comprando mais comida, comprando mais remédio, mas comprando mais eletrodoméstico, eu não sei. O estudo de mercado passa, sim, a gerar. Ou financeiros, comprar fazer novo cartão de crédito, seguro, consórcio, nesse período que nós estamos em casa, não sei se seria efetivamente razoável imaginar a mesma exigibilidade de meta. Eu confesso que, a depender da atividade, eu veria com simpatia a iniciativa do sindicato, sim. É interessante, porque eu também concordo com você. Eu acho que depende muito mesmo do setor, né? O exemplo que você me deu, cara, vender, sinceramente, você reavaliar a meta. Agora, o cara cumprir a quantidade de processamentos, procedimentos, tramitações, isso até podia até, não estou sugerindo nada, mas podia até aumentar a meta, entende? Porque nesse caso ele consegue produzir muito mais em regra. Claro que nós temos que analisar o corte epistemológico dessa live, que é a saúde mental. Aí talvez cobrança a mais não é o momento de cobrar a mais. Tá, e aí uma última questão interessante, que eu já vi que nosso tempo aí está acabando. Tá acabando. O que você acha, numa outra consulta, que assim, um trabalhador mandou para a empresa um relatório do psiquiatra dizendo que o trabalho dele no home office piorou os transtornos mentais que ele tinha. Ou seja, o home office, ele não se adaptou ao home office e o home office está piorando o quadro dele psiquiátrico. E aí, então, o relatório do médico foi: recomendo, se possível, o retorno às atividades e a cessação imediata do home office. E aí, o que acontece? Essa empresa era uma Eu empresa... adorei o médico. Recomendo, se possível, adorei o médico. Vamos lá. O médico colocou isso. E aí, o que aconteceu? Essa empresa, ela tinha um prédio com mais de 5 andares. O que ela fez com a pandemia? Verificou que a gente ia ficar numa situação como essa há muito tempo. O que ela fez? Desalugou as outras 4 salas e ficou só com um andar. Então, agora ela está fazendo um retorno gradual, só que ela decidiu. Algumas pessoas vão retornar e outras não. Né? Algumas ela pretende continuar no home office permanente. Porque as empresas perceberam que já que as pessoas estão produzindo, estão dando resultado, e é muito mais econômico para o empregador ter a pessoa em casa, algumas empresas provavelmente vão adotar o home office de forma definitiva. E aí veio a consulta em relação a essa empregada, né? Ele disse, ela não estava na lista dos que eu queria retornar, e não tem ninguém da equipe dela retornando para o presencial. A minha intenção é que ela ficasse no home office permanente. A doutora vê algum problema se eu mantiver ainda ela no home office, ignorar essa recomendação médica? Como eu devo proceder? A minha justificativa de que meu estabelecimento foi reduzido, de que eu não tenho mais um espaço. Ele disse, eu tenho espaço, só que não estava no planejamento ela voltar. Meu espaço está pequeno e não é o desejo que ela volte. A não ser que a doutora diga que eu tenho que trazer ela de volta para o presencial. Entendeu a discussão? Eu entendi a discussão. E aí, a doutora é a senhora. Eu não vou me dar...
vou levar. Mas se eu tivesse no lugar, eu digo, meu filho, a questão é objetiva. Você tem condições efetivas de readaptá-lo ou reenquadrá-lo com uma atividade? Se tem, faça. Por quê? Porque há uma recomendação médica nesse sentido. A única situação em que se não fosse possível, ela fala, uma coisa é a intenção original. Aqui a intenção original deve ser sobrepujada sim. E vou dizer com absoluta liberdade, porque não vou julgar esse processo, porque não é na minha jurisdição. Mas, se demonstrado que pessoas com atividade semelhante à dela poderiam trabalhar, eu vou ver com péssimos olhos a postura empresarial que não fez, que a gente é algo que a gente tem realmente de ficar de olho. Acho que aqui a intenção original da empresa é irrelevante se há possibilidade fática de ela ser adaptada, mudar de equipe. Não tem como mudar a equipe toda, mas mudá-la da equipe que ela está para a equipe que vai trabalhar, sim. E se ela não se adaptar, se ela não for uma boa empregada nesse retorno, depois ela despede. Não tem nenhum tipo de... Eu recomendei uma investigação um pouco maior. Eu falei, olha, pede para ela passar pelo médico do trabalho da empresa. Sim, claro. Faz um relatório. Porque como ela apresentou um relatório de um médico particular, eu falei, a gente precisa investigar melhor esse caso, né? Entender melhor o que está acontecendo. Se o médico do trabalho, lá da empresa, também entender que realmente essa recomendação do psiquiatra tem sentido, ela já tem sinais de adoecimento, eu não vejo outra alternativa a não ser realmente buscar um posto de trabalho para ela e retornar ao presencial. E aí, a próxima pergunta, quando a gente responde assim, Pamplona, foi: posso demitir? Porque eu contrato outra rapidinho no lugar dela, né? E aí veio a pergunta: posso demitir? Eu falei, olha... Vai cair o risco da despedida discriminatória. Vai cair na despedida, o atestado de 15 dias. Ainda não tem estabilidade de acidente do trabalho, né? Ela não se afastou pelo INSS. Mas ela apresenta um relatório mandando retornar ao trabalho e, na sequência, você demite sem motivo, né? Eu acho que isso pode aí dar causa para uma despedida discriminatória. Não recomendaria também fazer isso, né? Exatamente. Mas você vê as questões que estão surgindo. Não, né? São sensacionais. Então, eu me encantei em fazer essas lives com você justamente por isso. Porque a gente sai do rame-rame, do aspecto básico. Não, a gente está pensando em aspectos práticos. Perceba, não tem livro no Brasil que traga resposta para essas questões. Ou seja, é uma vivência que você tem no teletrabalho que, sem sombra de dúvida, deve compartilhar. Infelizmente, a gente precisa encerrar, porque daqui a pouco vai começar o cronômetro para a gente cair. Mas eu quero dizer a todos e todas que estão nos assistindo nesse momento que eu gostaria muito que todos e todas seguissem a professora Dri Calvo, que é a Adriana Calvo, é o perfil do Instagram. Quero ver o Instagram dela bombadíssimo. E mais do que isso, quero que você conheça as obras da professora Adriana Calvo, que é, sem sombra de dúvida, uma grande advogada e uma grande professora. E, nesse ponto, para mim, prestigiá-la é um dever de coerência afetiva e intelectual. Minha querida, eu vou lhe dar a palavra para as considerações finais. Já está acabando, que pena. Tem que... Fazer o quê, né, Pamplona? Tem que dizer mas aqui, chega de teletrabalho, né? Já foi trilogia. Agora, na próxima live, a gente faz outro tema. O pessoal você ainda que quer manda. Ó, você que sabe, você que me acha fontes inesgotáveis de questões práticas de teletrabalho. Se você trouxer 5 que a gente não tenha desbotado, a gente faz um quarteto fantástico, não tem problema nenhum. Gente, siga a Adriana Calvo, siga também o canal no YouTube dela e também siga o velhinho aqui, me siga lá no Instagram, R Pamplona Filho, e nos meus 2 canais, canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. Adriana, antes que a gente caia, eu dou a palavra com as considerações finais, porque eu aprendi que tem que encerrar sempre com a palavra da mulher, não do homem. Eu não sou interrupting. Muito bem, quem te ensinou muito bem. Quem é que te ensinou isso, Pamplona? Não, eu sou um bom menino. Eu sou um homem que apoia o movimento feminista. Muito bem.
Então, gente, é isso. Eu agradeço aí, para mim é uma grande honra estar aí com o meu querido Pamplona, né? Querido como pessoa e querido como grande jurista, né? A gente acaba relaxando, conversando nessas lives e, de uma certa forma, fala de direito e também desabafa um pouco, né, Pamplona? A gente também está fazendo uma terapia aí coletiva com todo mundo aí, né? Então, valeu, pessoal. Tenho aí uma ótima semana para todos. Até a próxima. Até a próxima. E a live vai ficar salva no meu perfil do Instagram e a gente vai fazer o download tanto para o meu canal, canal Pamplona, quanto para o canal da professora Adriana Calvo. Um beijo a todos e todas, bom descanso e a gente se encontra em outras lives. Eu preciso de desconexão. Essa é minha live 235, então realmente... Tem que desconectar, Pamplona. Tem que desconectar. Vamos lá. Beijo, querida. Até a próxima. Um abraço para todos.